No fim de 2019, foi identificada em Wuhan, na China, uma síndrome respiratória aguda grave, causada por um vírus até então desconhecido, o SARS-CoV-2, ou simplesmente o novo coronavírus. Já sabemos que o coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa, por meio de secreções expelidas da boca e do nariz durante a fala, uma tosse ou um espirro. E, mesmo sem a proximidade, é possível que uma pessoa saudável se contamine se tocar uma superfície infectada e, logo depois, levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos. Agora, queremos entender o que acontece quando ele infecta o ser humano. Primeiro, precisamos te mostrar como é o responsável por causar a Covid-19. Ele é dono de uma superfície coberta de estruturas que lembram espinhos, envolvidas por uma proteína que contém o ácido nucleico. O coronavírus ainda conta com um invólucro extra, a membrana bilipídica, que funciona como a parede de uma célula e, além de ser formada por lipídios, também conta, eventualmente, com algumas proteínas. Agora que já fomos apresentados, é preciso entender como funciona o gênero ao qual o coronavírus pertence. Os vírus são uma das estruturas mais simples que existem na natureza e só conseguem se reproduzir quando entram em uma célula viva. Uma vez dentro do corpo humano, ele precisa encontrar uma célula que possua características que permitam sua multiplicação genética, para que, assim, ele possa produzir suas proteínas. As células ideais agem de forma passiva, não reagindo agressivamente ao contato do vírus. Durante seu processo de evolução, o novo coronavírus encontrou esse comportamento nas células do trato respiratório humano, que viram suas hospedeiras. A proteína S do novo coronavírus reconhece a proteína ACE2, presente nas células dessa região específica do nosso corpo, e que serve como um receptor para o vírus. Aí, ele invade e sequestra a maquinaria celular, injetando seu próprio material genético, o RNA. A partir desse momento, a célula vira uma refém, deixa de trabalhar para sobreviver, passa a multiplicar as fitas de RNA para a produção das proteínas virais e, por fim, se autodestrói. Ao final desse processo, são formadas novas partículas virais, que acabam saindo dessa célula e repetindo o processo inicial, atacando outras. Depois que consegue o contato com o trato respiratório superior, o novo coronavírus avança para o trato respiratório inferior, causando ainda mais problemas. Isso acontece normalmente depois de 3 a 5 dias, quando pode surgir o sintoma da falta de ar. Esse é um sinal de que o vírus está se multiplicando nos pulmões e causando danos nos tecidos desses órgãos. Então, preste atenção. A falta de ar é um sinal de gravidade da doença. Por isso, esse é o momento em que as autoridades de saúde recomendam a procura de atendimento hospitalar. Nosso organismo não fica só assistindo esse ataque acontecendo. O sistema imunológico possui 2 linhas de defesa: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A inata é a nossa primeira linha de defesa. Age em poucas horas, quando o organismo percebe que tem algo de errado acontecendo. Esse tipo de resposta não é específico para cada tipo de invasão. São substâncias químicas e células que tentam matar indiscriminadamente qualquer agente infeccioso que penetre o organismo. Porém, infelizmente, o causador da Covid-19 consegue transpor a resposta imune inata, causando a doença. Logo em seguida, entra em ação a resposta imune adaptativa. Essa sim com mecanismos de defesa específicos que trabalham na produção de anticorpos para proteger o nosso organismo. Os anticorpos, normalmente, são memorizados pelo sistema imunológico, que age mais rapidamente quando entra em contato com um antígeno já conhecido. E é aí que tá. No caso do novo coronavírus, por ser um vírus novo, nosso organismo não possui nenhum mecanismo de defesa residual contra ele, ou seja, não reconhece o seu antígeno e precisa produzir anticorpos específicos contra ele, o que faz com que o tempo de resposta seja ainda maior. Também é preciso reforçar que a reação do organismo à doença é muito individual. Os mecanismos dos sistemas imunológicos são como impressões digitais. Cada um tem os seus. É provável que as pessoas que conseguem superar a doença possuam um sistema imune mais bem preparado ou com maior facilidade para o combate dessa infecção. Em resumo, muita coisa depende de como o organismo vai reagir à doença enquanto forma sua resposta imune adaptativa, ou seja, produzir seus anticorpos contra a Covid-19. Para ajudar, cuide do seu corpo com responsabilidade, o que também inclui ficar em casa.